Olá, eu sou a Tamires. Fique agora com mais um áudio de nossas poderosas ministrações da Palavra de Deus. Deus te abençoe. E gostaria de compartilhar essa mensagem, nessa série de mensagens que estamos fazendo no Evangelho de João. São muitos milagres, nós estamos vendo os milagres de Jesus no Evangelho de João. E eu vou falar hoje de um milagre que ele vem de um outro milagre. É um milagre que acontece posteriormente a um outro milagre. E tanto em João, quanto em Marcos e Mateus, esse milagre ele vem exatamente após algumas coisas que aconteceram. Os três evangelhos, Lucas não menciona, mas os três evangelhos eles abordam questões muito parecidas, então isso é bem interessante, né? E o tema é enfrentando tempestades. Quem aqui está enfrentando tempestade? Quem já enfrentou? Quem enfrentará? Com certeza, porque faz parte da vida, né? Enfrentar tempestades faz parte da nossa vida. Então, eu gostaria que você lesse e acompanhasse comigo, por favor, o Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou acompanhando aqui no meu computador. João 6, 16 a 21. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa mensagem, obrigada pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Eu te agradeço, Senhor, pela honra de poder compartilhar a Tua mensagem. Que o Teu Espírito esteja falando conosco de forma pessoal, de forma íntima, de forma profunda, para que o Senhor realmente tenha toda a honra e glória dessa mensagem. E que o Senhor venha fazer só aquilo que o Senhor sabe, que é nos convencer, que é nos levar a refletir e tomar uma posição na Tua presença. Eu oro por cada pessoa aqui, abençoo cada uma. Senhor, aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com medo, aqueles que estão assustados por aquilo que está acontecendo em suas vidas, que o Senhor dê a Tua paz essa manhã e que o Senhor dê a Tua direção a cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa passagem ela é muito interessante, porque vamos pegar o contexto que os outros evangelhos de Marcos e Mateus também falam. Primeiro, Jesus tinha recebido uma notícia que João Batista havia sido decapitado. Ele recebeu essa notícia, João Batista estava preso, né? E por causa daquela situação absurda, né, de uma promessa absurda, numa festa, eles entregam a cabeça de João Batista de forma totalmente terrível, absurda, inconsequente. E Jesus ouve essas notícias. Já era conhecido por Jesus e por João Batista e quem o seguiam, que João Batista estava com os dias contados, com certeza, por tudo que ele apontava naquele reino, tudo de errado que ele apontava, ele já estava com os dias contados e estava preso. Mas o que realmente é chocante é a forma com que ele foi morto. Foi assim, absurdo demais. Enfim, Jesus recebe essa notícia,
os discípulos recebem essa notícia, eu fico imaginando o coração de Jesus naquele momento. Era primo, cresceu com João Batista, amava, era amigo dele. Porém, logo em seguida diz que Jesus ele se afasta e ele devia estar realmente abalado com essa notícia, porque ele ali era humano, mas a multidão segue. E ele ensina as multidões. Ele não vai fazer carinho na sua própria dor. Ele respira, deixa aquilo de lado e vai lidar com as multidões. E ao lidar com as multidões, e diz o texto, né, os 3 textos que ele prega e ele fala, só que havia muita gente. Então ele chega para os discípulos e os discípulos falam: Jesus, agora que despede esse pessoal, porque já está, daqui a pouco está à noite, para esse povo comer. E é quando Jesus fala para eles: dá a vocês o que comer. O que a gente pode dar para eles? E eles são desafiados e eles falam, né, que só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão imensa? E Jesus faz o milagre da multiplicação, é algo incrível, algo incrível. Os 3 evangelhos falam sobre essa passagem. E depois que acaba aquele período, Jesus despede os discípulos e ordena que eles atravessem para o outro lado. Havia o mar, né, da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, não era um mar, era um grande lago, Lago de Genezaré. Era um lago imenso. E eu sempre que eu passo pela Baía de Guanabara, eu imagino o mar da Galileia. Porque, imagina, a gente que foi criado aqui no Rio de Janeiro, né, ou São Gonçalo ou Niterói, você tem a Baía de Guanabara como uma referência importante para nós, né? Muitas vezes, quem é que já atravessou de barca? Ou de ponte? Você está lidando com aquele mar. Então, o mar... A Baía de Guanabara, se fosse Jesus hoje, ele ia falar muito sobre a Baía de Guanabara. Olha, atravessa para o outro lado, pega a ponte, não tinha ponte, pega a barca, e aí pega o barco, né? E eu consigo sempre pensar nisso. E nesse momento Jesus fala para os discípulos: olha, eu vou me ausentar, eu vou orar. Porque ele estava com o coração encharcado. Pensa que João Batista havia morrido. Pensa que Jesus havia ensinado. Então ele estava também precisando do Pai. E ele fala para os discípulos: vocês vão à minha frente, vocês vão atravessar e eu encontro vocês depois. Beleza, eles pegam o barco e vão. E Jesus vai orar. E esse contexto aqui é exatamente isso. Um momento em que os discípulos estão sem Jesus. Que era muito raro eles ficarem longe de Jesus. E eles atravessam o mar porque foi uma ordem de Jesus. O mar tem várias simbologias. Uma delas é da vida. Todos nós estamos enfrentando o mar da vida. O mar, ele pode identificar as nossas lutas, as nossas escolhas, aonde nós estamos diariamente. Agora vai ser lançado um filme, A Odisseia. Não sei se você está acompanhando isso. Já está pronto. Eu estou assim com muita expectativa para ver. Que é baseado no livro de Homero, que fala sobre o mar, e fala sobre o mar como o mar da vida, e várias aventuras que Homero foi escrito por um grego, porque você tinha um mar Egeu, e o mar era muito importante para eles. Então o mar, também há uma passagem na Bíblia, em Atos 27 e 28, em que Paulo, ele está preso e ele vai para a Itália, ele vai para Roma. Só que para chegar lá, ele também precisou atravessar o mar. Então, e ele teve muitos desafios ao atravessar aquele mar. Então, eu quero dizer para você que todos nós estamos atravessando o mar da vida. Não é verdade?
E nesse mar da vida, nem sempre o mar está tranquilo. Às vezes há ondas, às vezes há tempestades, às vezes há bons mares e às vezes há mares mais complicados de se enfrentar. Então, nesse momento, vamos voltar aqui para o texto. A primeira coisa que eu quero falar é que nós temos o desafio de atravessar o mar. Deus nos chamou para atravessar o mar e não para afundar no mar. Se você está com vontade de afundar, de se jogar, de largar o barco, eu quero dizer para você, não faça isso. Tenha a escolha certa de permanecer, mesmo que as circunstâncias estejam absurdas, mesmo que você se sinta só, mesmo que você esteja enfrentando águas difíceis, não saia do barco. O barco pode ser a sua própria vida, não desista da sua vida. Ou pode ser, inclusive, a igreja. Não saia da igreja, porque as coisas estão difíceis. Há pessoas que se sentem, às vezes, tão mal na vida, e elas estão na igreja, e elas acham que sair da igreja vai fazer a coisa melhorar. Não é verdade. Isso é um engano. Isso não é verdade. Não saia da igreja, não largue a sua família. A sua família, mas é tão difícil, né? E nós temos tantos recursos aqui, agora mesmo foi falado, Casados e Felizes, um trabalho sobre casais, sobre família. Não largue o seu casamento, lute por ele. Então, não largue, continue, atravesse, porque Deus quer que você chegue lá. Há um desafio de atravessar o mar. Diz o texto, voltando para o texto, nos versos 16 e 17, que ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido aonde eles estavam, ou seja, eles estavam sozinhos. Nesse momento, eu também preciso pensar um pouquinho no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lugar de muita ventania e que o tempo muda rapidamente. Então, Pedro e os outros, muitos outros, eram pescadores. E talvez eles tivessem visto que o mar estava estranho. Mas mesmo assim, Jesus mandou que eles fossem. Segunda coisa que eu quero dizer dentro desse ponto é que nós precisamos vencer e lidar muitas vezes com situações que nos levam a sentir medo, angústia e solidão. Isso faz parte da jornada. O medo, a angústia e a solidão fazem parte da jornada da vida. Há momentos que a gente realmente sente medo. E eu lembro, hoje, graças a Deus, você não tem tanto isso, mas antigamente, há muito tempo atrás, a gente via os cristãos que sentiam culpa porque estavam se sentindo incapazes diante de uma situação. Graças a Deus, hoje há uma consciência e um conhecimento de que sentir medo, solidão, depressão, faz parte da vida. Amém, gente? Nada contra esses sentimentos. Mas nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos lidar com isso. E entender que nem sempre a gente está bem. Nem sempre a gente está bem naquela situação em que vivemos. E Deus sabe disso. E Deus não nos culpa por isso, amém? E muitas vezes isso não é porque você ou eu estamos em pecado. Faz parte da trajetória da vida. Lembra, eles tinham estado com Jesus. Eles estavam com Jesus e eles estavam obedecendo Jesus. E eles estavam lidando com um desconforto naquela situação. Segunda coisa que nós vemos, e são 4 pontos, é que tempestades são inevitáveis e fazem parte da vida.
as tempestades virão. Eu lembro que o pastor Reginaldo sempre falava isso, que foi meu primeiro pastor de Luísa, Roberto, né? Que ele falava, olha, não precisa orar para Deus te dar problemas, porque ele sempre falava isso, para você crescer, porque eles virão. Nós aprendemos com as tempestades. Nós só podemos ajudar as pessoas porque nós também somos ajudados. É incrível isso. Eu percebo, isso é tão lindo de ver, que os melhores líderes são aqueles que têm marcas e cicatrizes. São os melhores líderes. São aqueles que sabem o que é sofrer. São aqueles que têm experiência na dor, mas que, acima de tudo, têm experiência com Deus. Porque as experiências com Deus, elas são muito fortes e muito pessoais quando estamos passando por lutas, não é verdade? Elas são muito pessoais. Deus se torna muito real quando nós dependemos dEle e sabemos que só Ele pode fazer o impossível. Há coisas que a gente pode lidar, mas há coisas que a gente não pode lidar. E aí? Vai se jogar no mar? Vai pular do penhasco? Vai enforcar? Não, é nesse momento que a gente precisa falar, Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, mas eu vou esperar no Senhor. Amém? Que era essa situação aqui. Eles eram, alguns ali tinham PhD em Mar da Galileia, nasceram naquele lugar, cresceram naquele lugar, e talvez dentro de si até questionasse, gente, mas Jesus não está vendo que vai chover, por que Jesus está mandando a gente atravessar? Mas eles foram mesmo assim. E talvez, não está na Bíblia, mas a gente imagina que o Pedro tenha pensado, cara, vai dar ruim. Eu só fico imaginando isso, vai dar ruim, porque ele percebeu, o tempo vai virar. Mas ele foi mesmo assim. E essas tempestades são inevitáveis, elas fazem parte da vida. No verso 18 diz, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Você já pegou água agitada no mar? Alguém aqui trabalha com embarcação, gente? Existem ondas imensas, às vezes tempestades imensas no mar. Eu fico vendo aquelas plataformas, né? Aqueles irmãos que trabalham em plataforma e aquelas águas fortes batendo ali. Não é isso? Você não tem o controle sobre o mar. Eu não tenho o controle sobre o mar. E quando fala aqui agora, soprava o vento forte e as águas estavam agitadas, vamos ver uma outra simbologia de águas, que é emoções. Eles estavam agitados dentro de si. Não só o mar estava ruim, mas eles também estavam agitados por aquela circunstância. E você tanto vai ver que eles estavam agitados por aquilo que eles falam. Porque as nossas palavras, elas uma hora ou outra vão revelar o estado do nosso coração. Eles estavam agitados, eles estavam com medo. E a Bíblia diz, em Romanos 8:37, que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quando a Bíblia fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedoras, são todas as coisas. Diante da enfermidade, diante de um divórcio não desejado, diante de uma cirurgia inesperada, diante de um acidente que você não esperava, diante de algo que acontece que você não tem o poder de controle. A Bíblia diz que diante de todas as coisas nós somos mais que vencedores. Mas aí você tem que ler o contexto todo desse texto de Romanos 8, que ele está falando para os filhos de Deus.
Porque o texto diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele diz que nós temos o espírito de adoção que fala, Abba, Pai. Os filhos de Deus têm uma aliança com Deus e Ele não vai deixar que seus filhos afundem. Amém? É aliança. Agora, aquele que não tem aliança com Deus, que não é filho realmente, porque não entregou sua vida a Jesus, não declarou com a sua boca, nem com a sua vida que Jesus Cristo é o Senhor, esse está fadado a afundar. Porque essa promessa é para os filhos. Ah, mas Deus não faz separação, Deus não faz no amor. Mas Ele sabe quem é filho e quem não é filho, quem conhece Ele e quem não conhece Ele. E o filho conhece o Pai. Amém? Amém? Quem é filho conhece o Pai. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, você que está vindo hoje, talvez essa igreja pela primeira, segunda vez e ainda não entregou sua vida a Jesus, você está fadado a fracasso. Sem Jesus. Vai ser muito difícil atravessar o mar da vida sem uma aliança. E vai chegar um momento que você não vai suportar os ventos da vida. Eu acho engraçado que as pessoas falam assim, ah, esse negócio de ser crente, a pessoa aprontou a vida inteira, não sei o que, sei que lá, e no final ela fala, entreguei minha vida a Jesus, agora eu sou crente. Ou você não fala assim, ah, isso é crente, ser crente, seguir a Jesus é para quem está quebrado na vida. Eu reconheço isso mesmo, porque sem Jesus eu estou quebrada na vida, não tem problema. Não tem problema, pode falar. Ah, mas é porque é uma muleta. É mesmo, não é só muleta não, Jesus é tudo que eu preciso para caminhar. Ele me vigora, Ele me levanta, Ele me dá força, Ele me dá direção. Eu reconheço que sem Jesus eu não sou nada nem ninguém. Qual é o problema em relação a isso? É realmente, dependo dele. É isso, dependo dele. Porque Ele quer que eu chegue ao outro lado. Ele que me direciona por onde eu vou andar. Ele é que traz os bons ventos e permite os maus ventos. E com Ele eu tenho certeza de que tudo coopera para o bem. Porque eu tenho aliança com Ele. Eu não vou afundar em mim, nas minhas emoções, eu não vou afundar nesse barco. Terceira, princípio, lição que temos aqui. Veja o que Jesus já fez e continua fazendo. Verso 19. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus, aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Eles tiveram pavor. Eles não reconheceram que era Jesus, porque eles estavam com tanto medo, que eles começaram a gritar, é um fantasma. E aí, nessa hora que eles falam isso, porque está lá em Mateus 14, se você ver, tem até os detalhes, é nesse momento que Pedro anda sobre as águas, mas aqui em João não fala sobre isso, eu não vou falar. Mas eles estavam com medo, e o medo era tamanho, que a fé foi para o espaço. A fé, cadê a fé? Cadê a razão? Cadê a lógica? Não, nós estávamos com Jesus. Jesus mandou, então Jesus está garantindo. Toda a lógica foi para o espaço, por causa do desespero. E eles eram discípulos de Jesus. É interessante que em Marcos 6,52, diz, esse mesmo texto, mas tem um versículo diferente, que eles não entenderam o que foi o milagre da multiplicação que Jesus tinha feito. Forte isso. Porque pensa bem, se Jesus foi capaz de alimentar uma multidão que não era íntima com Ele, que se Jesus fez um milagre tremendo, gente,
Dizem que eram 5.000 pessoas, fora homens e mulheres. Você bota 10.000 pessoas aí por baixo. Jesus alimentou aquela multidão. Ele ia permitir que os discípulos fracassassem? Não tem lógica, concorda? Não tem lógica. Eles já andavam com Jesus, mas na hora do desespero, tudo que eles conheciam de Deus, toda a experiência que eles tinham visto, sido instrumentos, inclusive, que eles que alimentaram as multidões através do poder de Jesus, foi tudo para o espaço, tudo se perdeu. E é chocante isso. E diz o texto em Marcos, porque eles não entenderam nada. E eu vou dizer para você, os discípulos só se converteram depois que Jesus ressuscitou. Jesus ficou com eles 3 anos e meio e eles não estavam entendendo. Mas quando Jesus é crucificado e ressuscita, a ficha cai. Põe, ele falou isso. Ele estava com a gente. Quantos milagres Deus já fez na tua vida? Quantos milagres Deus já te usou para fazer na vida de alguém? E você acha que Ele não vai te ajudar agora? Que Ele não vai te socorrer? Que Ele não vai me socorrer? Quantas pessoas, veja onde você chegou. Você chegou até aqui porque Deus te ajudou. Ele não vai continuar, Ele vai virar as costas para você? Não. Ele tem uma aliança. Ele tem uma aliança comigo. Ele tem uma aliança com você. Ele quer e vai nos fazer chegar do outro lado. Amém? Nós precisamos é dEle. Tudo que a gente precisa é dEle. E os discípulos estão ali desesperados, e a mente deles, e eles estão ali naquele desconforto. E aí Romanos 8, 28, eu tinha lido 37, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Eu gosto disso. Deus age em todas as coisas para o bem. De quem? Daqueles que o amam. Daqueles que são filhos, daqueles que têm aliança com Ele, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se eu tenho aliança com Deus, eu estou guardada. Se eu amo a Deus, eu estou protegido. Mas se eu não tenho, eu não estou guardado nem protegido. Eu posso estar guardado por tabela, porque alguém está orando por mim. E é o ministério de intercessão que nós temos das irmãs e você exerce na sua família. Tem filho e filha que são abençoados porque os pais oram e intercedem. E coisa pior não acontece ou aconteceu por misericórdia de Deus. Tem famílias que são abençoadas pelos filhos, que estão intercedendo pelos pais, e vice-versa, porque Deus guarda, Deus tem misericórdia. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa tem aliança com Deus. Ela é abençoada de tabela, mas um dia ela vai ter que ter essa aliança com Deus, se ela quiser ser salva. Porque a gente não vai levar ninguém para o céu. Você não vai levar ninguém nas costas para o céu, mas você vai mostrar o caminho. Você vai amar, você vai mostrar, você vai ensinar, vai cuidar. Mas na hora de ir para o céu, a salvação é pessoal. Amém? A salvação é pessoal. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós que temos aliança com Ele, que somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, que Deus age em todas as coisas para o bem, mesmo aquilo que aparentemente não seja bom, e que talvez não seja bom mesmo, mas aquilo vai cooperar para o bem de alguma forma, que eu não sei, você não sabe, eu não entendo, não preciso entender, mas talvez lá na frente um dia eu olho para trás e falo, realmente aquilo me ensinou. Eu aprendi algo com aquilo, porque há coisas que a gente só vai saber bem depois, quando você olha para trás. Enquanto a gente está passando, a gente não conecta, você não consegue ver. Mas depois, você olha para trás e você pode entender ou não.
porque há coisas que a gente nunca vai entender. Fato. E é melhor não querer entender. Eu sei que aquilo foi para o bem, mesmo que eu não entenda. E aí vem, Deus utiliza os nossos momentos difíceis para nos fortalecer e amadurecer. Passamos a desenvolver a nossa fé e aprimoramos o nosso caráter. Amém? Quarto, último ponto. Deixe que Jesus dirija a sua vida. Olha o timão ali. Lembra do timão? Pessoal aqui que está na igreja há mais tempo está entendendo o que é esse timão. Que é quem está governando a minha vida. Quem está governando esse barco? Quem está dirigindo? Lembra, Wilson, do timão? Quem está dirigindo a minha vida? Sou eu ou é Cristo? Então, eu preciso decidir isso. E eles decidem. Olha só o que acontece lá no verso 21. Eles gritam, ficam desesperados. Aí cai a ficha que é Jesus. Então, resolveram, olha que interessante, resolveram recebê-lo do barco. E o que aconteceu? Logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Pensa comigo, Jesus não estava no barco. Eles estavam obedecendo. Mas chega um momento em que eles recebem Jesus no barco. Que interessante isso. E para nós, discípulos, nós precisamos deixar Jesus dirigir o nosso barco, a nossa vida, os nossos negócios, as nossas escolhas, a nossa profissão, aquilo que nos é caro na vida, aquilo que nos é importante, que Ele dirija a nossa vida, amém, amados? E aí nós vamos chegar em no Salmo 23, diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Vamos ficar de pé? Pode vir o pessoal do louvor. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe, essa semana e nas últimas semanas, eu vi tantas notícias que me deixaram assim, bem para baixo, tá? Bem para baixo. Notícias com adolescentes, que todo mundo sabe, notícias de guerra, né? Agora lá no Oriente Médio, notícias de agressão contra a mulher, inclusive uma das declarações que eu achei interessante de uma mulher falando, eu não quero flores, eu quero leis. Realmente, precisamos de leis mais fortes em relação a feminicídio, agressão contra a mulher, em relação a tantas outras coisas. E eu confesso que eu estava até falando com uma amiga, gente, essas 2 semanas, quanta informação, foi carregado. Está comigo? Está entendendo? Foi pesado. E eu conversando com amigas que têm filhos adolescentes que estão apavoradas. Estão apavoradas, porque sabe que coisas podem acontecer com seus filhos adolescentes, mas coisas podem acontecer com sua filha adulta, com seu filho adulto, com você, comigo. Se a gente for entrar nessa vibe, a gente desespera. Mas nós temos aliança com Jesus. Você tem uma aliança com Jesus, uma aliança inabalável. Inabalável. E a garantia de que só vai acontecer conosco aquilo que Deus permitir. Amém? Nós temos essa garantia. Nós temos, e sabendo que quando Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, quando Ele é o Senhor dos meus negócios, o Senhor de tudo aquilo que eu faço, eu posso confiar e descansar nele. Você acabou de ouvir mais um áudio de uma de nossas ministrações. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Pai São Gonçalo. Que Deus te abençoe.